Que nós, enquanto igreja, não comunicamos mais à sociedade. Nós criamos, inclusive, um mundo à parte para a gente. Nós temos o nosso próprio mundo. Então, nós temos as nossas músicas, nós temos a nossa arte, nós temos o nosso Instagram, nós temos tudo nosso. É um mundo dentro do mundo. E é um mundo que a gente classificou, é um refúgio nosso, que é o nosso mundo gospel. E esse mundo gospel é um mundo dentro do nosso mundo. Porque nós não falamos mais com as pessoas. A igreja hoje não comunica mais as pessoas. E ela não comunica porque tudo que acontece aqui entre nós é algo que foi importado de uma outra realidade. Então você quer ver? Eu vou te falar uma coisa. Imagina assim, que a gente importa uma teologia dos Estados Unidos, que é um país que não tem os problemas sociais que nós temos. Então, lá nos Estados Unidos, qual que é a preocupação de uma igreja? A preocupação de uma igreja nos Estados Unidos é uma preocupação totalmente espiritual. Totalmente espiritual. Porque não existe uma preocupação social. Não existe um amparo social para aquelas pessoas, porque não há necessidade. Então, eles desenvolvem uma teologia que propõe para as pessoas a salvação da sua alma. E aí a gente chega aqui no Brasil. E olha a incoerência que às vezes a gente se coloca enquanto igreja. Porque daí a gente chega aqui no Brasil e reúne, de repente, num auditório, pessoas que estão com fome, com sede, com frio, não tem moradia, não tem educação, não tem absolutamente nada, porque o serviço público que era responsável por amparar essas pessoas não estão fazendo o seu trabalho. Não importa qual seja a razão. Mas a gente reúne essas pessoas e diz assim, Jesus vai salvar a sua vida. E a pessoa fala, maravilha, mas só depois que você morrer. Porque enquanto você estiver vivo, você ainda vai sofrer desse jeito. Porque a nossa teologia não contempla um amparo integral. Não contempla um cuidado com o ser humano, mas sim um cuidado com a alma. Então, nós nos reunimos para prometer para as pessoas salvação depois que elas morrerem. Mas nós não nos reunimos para pensar a salvação enquanto nós ainda estamos vivos. As pessoas não precisam só de salvação depois da morte. Tem muita gente que está salvo, mas está vivendo no inferno. Está salvo, vai ser salvo. Jesus vai salvar aquela pessoa, maravilha. Mas ela vive no inferno. E a responsabilidade da igreja, além de tirar o inferno das pessoas, é tirar as pessoas do inferno. Consegue entender? Além de tirar o inferno das pessoas, é tirar também as pessoas do inferno. Esse é o pensar teológico dentro da nossa realidade. Para nós, não adianta apenas oferecer salvação da alma. Olha a nossa realidade, olha o nosso contexto. Então imagina assim, você chega numa casa e você vai evangelizar aquela família. Quando você chega lá, você percebe que a criançada toda ali está brincando com um esgoto a céu aberto. Você está lá brincando, jogando bolinha de gude, sendo criança. E aí você chega para aquela família e diz assim, olha, Jesus vai salvar vocês. Aquela família fica feliz, maravilha. Você fala assim, faz uma oração, faz um apelo, glória a Deus e tal, agora vamos embora. E aí a gente deixa aquelas crianças lá, merci. Elas vão continuar brincando no esgoto a céu aberto, elas vão pegar doença, elas não vão ter um futuro. Porque a salvação que nós oferecemos para elas é uma salvação que não contempla o presente, é uma salvação que contempla apenas o futuro. Então isso é um pensar teológico de um povo que de repente não tem essa necessidade que a gente tem. De um povo que quando desenvolveu o pensar teológico, não tinha crianças brincando com esgoto a céu aberto. De um povo que quando desenvolveu o pensar teológico, não tinha pessoas passando fome. Diferente da realidade que a gente tem aqui no Brasil. Então, de repente, ao nosso lado, na nossa congregação, no lugar onde a gente congrega, tem pessoas padecendo necessidade. E sabe qual é o pior? É que daí a gente apenas aprendeu a orar por elas. A gente aprendeu a orar. Como se oração enchesse barriga, como se oração trouxesse educação, como se oração desse oportunidade, como se oração desse amparo. A gente aprendeu a orar e responsabilizar Deus por uma responsabilidade que Ele deu para a gente. Então a gente está devolvendo para Deus uma responsabilidade que é nossa. Deus ele estabeleceu a igreja para que a igreja fosse a luz do mundo. E aí quando a gente vê o mundo em trevas, sabe o que a gente faz? Deus ilumina o mundo!
Aí Deus fala assim: peraí, rapaz, eu botei você como luz do mundo, não devolve para mim uma responsabilidade que é sua. Mas isso, assim, não é errado, é a maneira como nós aprendemos. E nós aprendemos isso a partir de uma importação de um povo que não tem a necessidade que a gente tem. Um povo que não precisa se preocupar com coisas que fazem parte do nosso dia a dia. E aí a gente pega lá uma sistemática, a gente pega lá um comentário bíblico, alguma coisa assim, e fala: uau, que maravilha! Só que aquilo, de repente, não comunica as pessoas que estão da porta para fora. Só comunica as pessoas, de repente, que estão da porta para dentro. E aí nós criamos um mundo dentro do mundo. Então nós temos nos reunido para poder pensar a teologia a partir da nossa realidade. Nós temos nos reunido para poder pensar a teologia a partir das nossas necessidades. Nós estamos fazendo uma leitura social da nossa cidade, para poder perceber na nossa cidade como é que nós podemos ser luz do mundo e sal da terra. E uma das coisas que nós percebemos na nossa cidade é justamente esse instante que a gente está tendo aqui. Nós percebemos que a nossa cidade precisa necessariamente de um pensamento teológico desenvolvido. Nós percebemos na nossa cidade que os nossos pastores, as nossas igrejas, os nossos líderes, eles precisam de uma compreensão teológica aprofundada e saudável. Então nós começamos a desenvolver material com empenho, esforço, união. Nós começamos a desenvolver material para isso, para que a gente consiga atender as pessoas de maneira integral. É por isso que a gente chama isso de teologia da missão integral, porque nós não cuidamos só de almas, nós enxergamos pessoas. Então quando a gente fala de missão integral, nós estamos falando do ser humano inteiro, integral. Nós estamos falando que nós estamos aqui para ser luz para essa cidade de maneira integral. Que nós não estamos aqui só para oferecer salvação da alma, mas nós estamos aqui para oferecer transformação para a realidade. A realidade da nossa sociedade precisa ser transformada. Você já percebeu? Obviamente que você já deve ter percebido que nós nunca fomos tantos. A população do Brasil hoje, de maneira majoritária, é cristã. Conseguimos, isso é um sonho antigo que todo mundo tinha, né? Nós somos a população majoritária. Inclusive, se nós soubéssemos o poder que tem nas nossas mãos, nós elegemos hoje presidentes, nós elegemos deputados, nós elegemos tudo porque nós somos majoritários. Só que você já percebeu que à medida em que nós vamos crescendo, a qualidade humana do nosso país vem decaindo? Você já percebeu que, embora nós tenhamos assumido essa condição majoritária, nunca houve no nosso país tantos escândalos de corrupção como há agora? Nunca houve no nosso país tantos desigrejados como tem agora? Sabe o que significa desigrejado? Você que se apresentou como desigrejado? Desigrejado significa alguém que se frustrou com uma instituição. Alguém que não conseguiu transparecer para o outro o que de fato uma igreja é. Então você entra na igreja com uma expectativa, e aí você percebe que o interesse da igreja não é integral, é apenas parcial. E dentro da nossa realidade nós precisamos de um cuidado integral. Nós precisamos de alguém que se preocupe sim com a nossa alma, mas nós precisamos de alguém que se preocupe com a nossa questão do dia a dia. E é muito bom saber que depois de morrer você tem um lugar assim preparado por Jesus para você passar a eternidade. É maravilhoso. Mas e se você viver mais 50 anos, meu irmão? Como é que vai ser? Você vai viver no inferno todo esse período para que um dia você vá para o céu? Você sabe o que significa salvação? Se você quiser já anotar esse trem aí, é bom. Sabe o que significa salvação? Salvação significa o resgate da integridade. Quando a Bíblia diz para a gente que Jesus ele veio nos salvar, Jesus ele veio resgatar a nossa humanidade. Ele não veio apenas nos livrar de um inferno futuro. Jesus veio nos livrar de um inferno presente. Jesus veio nos livrar de uma realidade infernal. Então salvação não é um negócio que você vai usufruir depois que você morrer. Salvação é um negócio que você usufrui desde agora. Porque se você tiver consciência de um salvo, você vai viver como um salvo. Entende isso?
Então nós vivemos como pessoas salvas. A gente não está aqui esperando para que um dia Deus nos salve. Deus já nos salvou. Quando foi que Deus nos salvou? Quando Ele resgatou a nossa consciência, dando para a gente lucidez da nossa realidade. Salvação, está salvo. Fui salvo da realidade infernal em que eu vivia. Então Jesus não veio livrar a gente de um inferno futuro. Jesus veio livrar a gente do inferno presente. Do inferno que faz parte da realidade de muita gente. E que a compreensão para que elas saiam do inferno está com a gente. A força para que essas pessoas saiam do inferno está com a gente. Então nas aulas práticas, você vai perceber a gente indo muitas vezes para um inferno. Nós vamos, nas nossas aulas práticas, guarda isso na cabeça. Nas nossas aulas práticas, sabe para onde é que nós vamos? Para o inferno. Na nossa aula prática, nós vamos para o inferno. E eu vou te contar mais, inclusive. Quando Jesus ele foi conversar com Pedro, você lembra da conversa que ele teve com Pedro? Que o Pedro lá falou assim: olha, você é o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala para o Pedro o quê? Bacana, hein, Pedro? Bem-aventurado és tu, porque não foi carne nem sangue que te revelou. Isso aí é um negócio que você não aprendeu. Isso é um negócio que foi te dado. Foi o Espírito de Deus que te deu. Não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que te mostrou isso. Então eu digo que você é Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. E o que foi que ele falou depois disso? O que foi, você não lembra? O que foi que ele falou? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Imagina uma coisa, a porta é um instrumento de defesa. Certo? Não é um instrumento de ataque. Você nunca vai ver alguém atacando alguém com porta. Imagina uma luta assim, um exército, aquela coisa assim. Você vê o pessoal lá com a porta assim, fala: prepare suas portas, vão para cima do inimigo. Ninguém vai para cima do inimigo com porta. Mas ao contrário, você vai ver que a última defesa de uma nação são as portas do seu castelo. Quando o inimigo está chegando, o que acontece? Eles entram para o castelo e fecham as portas. As portas do castelo são a última defesa. Então Jesus está dizendo para Pedro assim: ó Pedro, vocês vão até o inferno. E as portas do inferno não serão capazes de conter vocês. Pedro, eu estou reunindo vocês, não é para vocês irem para o céu. Eu estou reunindo vocês para vocês irem para o inferno. E quando vocês chegarem lá no inferno, as portas do inferno não vão segurar vocês. Vocês vão entrar lá e fazer a maior bagunça. Vocês vão entrar no inferno e tirar do inferno todas aquelas pessoas que estão lá. Numa realidade infernal. Porque quando vocês entrarem no inferno, vocês serão luz no inferno. Porque vocês são luz do mundo. E se vocês iluminarem aquele lugar não vai mais ser inferno. As portas do inferno não vão prevalecer contra vocês. Então nas nossas aulas práticas nós vamos entrar em lugares que têm uma realidade infernal. Nós vamos para o inferno. E quando nós chegarmos no inferno, nós vamos ter a oportunidade de ser aquilo que Cristo disse que nós seríamos: luz no inferno. Entendendo a nossa realidade. Entendendo que a igreja brasileira é muito mais do que um encontro. Que a igreja brasileira demanda muito mais do que apenas falar sobre o futuro. A igreja brasileira depende de um pensar que atenda ao nosso presente, que atende à nossa realidade. Lá na sua comunidade tem uma realidade dessa ou não? Ou é só aqui na nossa? Tem uma realidade dessa lá? Tem? Ufa, achei que era só aqui na nossa. Fala, então rapaz, eu vou mudar lá para a sua. Se na sua comunidade não tem esses problemas, eu vou mudar para lá. Porque aqui a gente tem alguns probleminhas assim. Então como será o nosso ano de 2018 aqui? Bom, nós vamos nos esforçar aqui bastante para conhecer mais sobre Deus. E não tem nada melhor na vida do que conhecer sobre Deus. Então aqui você vai receber muitas informações teológicas, aprendendo de fato a esse pensamento sobre Deus. Nós vamos aprender história do cristianismo, nós vamos falar sobre questões relacionadas à personalidade revelada de Deus nos evangelhos,
nós vamos falar muita coisa sobre Deus. Esse é um dos nossos objetivos. Mas além de conhecer mais sobre Deus, um dos nossos objetivos aqui é que você conheça mais a Deus. E aí tem uma diferença muito grande. Conhecer sobre Deus vai fazer com que você tenha muitas informações a respeito de Deus. Conhecer a Deus vai fazer com que você viva todas aquelas informações que você adquiriu a respeito de Deus. Então, assim, se informação a respeito de Deus fosse suficiente, nós íamos dizer assim que o Google é um santo. Que qualquer coisa que você quiser saber, você botou lá, ele vai te responder. Se tiver alguma dúvida teológica, pode colocar no Google que pelo menos 50 artigos ele vai te responder. Não tem ninguém que tenha mais informação do que ele. Mas isso não faz dele um santo. O que faz da gente um santo não é conhecer sobre, é conhecer a. Então nós vamos conhecer sobre e nós vamos transformar aquilo que nós conhecemos em vida para conhecer a. Beleza? Esse é o nosso objetivo principal. Então, para conhecer mais sobre Deus, nós temos a FATEB, que é aqui o nosso curso teológico. FATEB é Faculdade Teológica e Escola da Bíblia. E para conhecer mais a Deus, nós temos o Reino do Bem. Reino do Bem é uma instituição nossa aqui que trabalha nas nossas aulas práticas. Reino do Bem é a nossa instituição que vai levar você para os hospitais, para os asilos, para conhecer o campo missionário, para conhecer a necessidade do nosso povo. Tudo isso nós vamos fazer a partir do Reino do Bem. Então você vai perceber, a Rosa vai explicar para você depois melhor isso. Por exemplo, quando a gente vai nos hospitais, nós vamos uniformizados, e você vai perceber sempre que o nosso uniforme é sempre Reino do Bem. Então, o Reino do Bem é o nosso time aqui de aulas práticas, do seu estágio supervisionado. E esse time vai auxiliar você nesse conhecimento da realidade, para que você perceba Deus dentro dessa realidade que nós estamos abordando. Bom, agora eu vou falar uma coisa para você, que eu peço, sim, encarecidamente, para você guardar isso no seu coração. Porque quando a gente chegar no final desse ano, no final de 2018, eu vou te fazer essa mesma pergunta. E de repente, isso que eu vou te mostrar aqui não vai fazer sentido para você hoje. Mas isso daqui a 3 meses, por exemplo, vai ser o melhor remédio para você. Então, se você quiser um bom remédio para daqui a 3 meses, anota isso que eu vou te falar agora. Por favor. Eu vou até dar um tempo aqui para você anotar. Para aprender algumas coisas, existe primeiro uma necessidade de desaprender outras. Nós vamos precisar desaprender muita coisa para a gente conseguir aprender outras. Por que eu digo isso? Porque incutido aqui na nossa discussão teológica, nós temos muitas coisas que interferem no nosso raciocínio, que formam o nosso raciocínio. Então você vai pensar a teologia a partir da sua realidade, a partir do que você foi ensinado, a partir da doutrina que você teve, a partir dos livros que você leu. Então a gente vai pensar sempre influenciado a partir de um parâmetro. Então, para aprender algumas coisas, nós vamos ter que necessariamente desaprender outras coisas. E eu vou dizer para você uma coisa assim, é muito mais difícil desaprender do que aprender. É muito mais difícil abrir mão de algumas coisas do que adicionar novas coisas ao nosso caminho. Então, de repente, isso hoje para vocês falar, maravilha, sossegado. Conselho de amigo, tira uma foto desse negócio. Quando você estiver em angústia, você vai lá e leia esse negócio. Que aí você vai perceber como isso é real. Há uma necessidade de desaprender muitas coisas. Mas fica tranquilo, nós vamos desaprender muitas coisas juntos. Com calma, com paciência, sossegado, dia após dia, degrau por degrau, nós vamos desaprendendo. E nós vamos, quando desaprendermos, nós vamos perceber que não que essas coisas eram erradas, mas que a nossa consciência não estava instruída, apenas isso. Porque não existe nada errado, por exemplo, em uma criança ser criança.
Tem alguma coisa errada da criança ser criança? A coisa errada é se essa criança, depois de 30 anos, continuar sendo criança. Então, quando a gente tem uma compreensão que não teve um impacto desse discernimento que nós estamos falando, é natural. É natural o que se pensa, o que se vive, é totalmente natural, isso não é errado. A partir do instante em que, pouco a pouco, nós vamos descobrindo uma nova consciência, a gente vai, de certa forma, desaprendendo outras coisas. Entende? E aí você vai conseguir entender, inclusive, aquilo que Paulo falou quando ele disse que ele vai deixando para trás as coisas que ficaram. O Paulo teve que desaprender muita coisa para poder ser quem ele foi. Ele teve que deixar muita coisa para trás. E nós vamos ter essa responsabilidade de deixar muitas coisas para trás. Então cabe para mim essa pergunta. Está disposto a isso? Porque nós temos dois perfis de pessoas que vêm aqui estudar com a gente. Nós temos o perfil de uma pessoa que vem aqui porque quer aprender. Isso é muito bom. Quem vem aqui porque quer aprender vai se dar muito bem, porque vai aprender muita coisa. Mas a gente tem também aqui o perfil das pessoas que vêm aqui porque ele já sabe. Não vem aqui porque quer aprender, vem aqui porque já sabe. Então, se você vem aqui porque já sabe, e quando aquilo que você sabe, de repente, entrar em conflito com alguma informação, você sempre vai ficar com aquilo que você já sabe. Então, meu conselho para você é que a sua mente esteja disponível para aprender. Ouça de tudo, nós não somos donos da verdade, nem donos da razão, nem temos pretensão de ser. Ouça o que a gente vai ensinar, pesa, pensa, medita, busca amparo nas escrituras. E se de fato for relevante, importante, importa no carrinho, coloca aí na sacolinha e leva, que eu tenho certeza que vai ser bacana para a gente. Combinados? Vamos ter que desaprender muita coisa. Mas fica tranquilo, a gente vai desaprender junto, com calma, sossegado. A gente tem o ano inteiro para isso. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que muitas pessoas temem a teologia? E eu acho que a teologia no meio cristão é o trem mais temido. As pessoas têm mais medo da teologia do que do diabo. Fala a verdade. Irmão, você vai estudar teologia, meu Deus, vai desviar. Vai. Eu já vi um amigo de um primo da minha irmã, estudou teologia. Rapaz, o homem virou uma coisa assim, nossa, nem parece mais a mesma pessoa. Por que as pessoas temem tanto a teologia? Por que a teologia representa temor? Bom, por duas razões. Primeiro, porque não conhecem. As pessoas temem teologia porque não sabem o que a teologia é. Temem. E outra questão é porque acham que conhecem. Temem a teologia porque de repente percebeu alguma coisa, leu algum livro que não conseguiu ser muito bem contextualizado, teve uma aproximação com a teologia que não foi satisfatória, então aquilo gerou uma barreira, um temor. E hoje, se você fala de teologia numa igreja, a primeira coisa que tem é uma aversão, porque se você fizer teologia, você vai perder a fé. Se você fizer teologia, você vai virar um cético. Se você fizer teologia, eu dou 3 meses para você desviar. 3 meses você não quer mais saber de igreja, você não quer mais saber de Deus, você não quer mais saber de fé, você não quer saber de nada. Essa posição, ela vem de pessoas que tiveram um mau contato, não tiveram uma compreensão contextualizada do que a teologia é. Você já ouviu aquela expressão assim, a letra mata? Já ouviu? Eu vou contar para você uma coisa hoje. Uma coisa que inclusive eu demorei para aprender também. Mas eu acho que não tem nada mais real do que isso. A letra mata. Nessa caminhada, eu já vi muitos amigos morrerem por causa da letra. Porque a letra mata. E quando a gente ouve essa expressão, isso não é apenas um dito popular. Isso é um alerta bíblico. Olha só. 2 Coríntios 3:6. O apóstolo Paulo dizendo: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Isso é uma verdade, a letra mata. E se a gente não tiver cuidado com essa experiência teológica, a letra mata. Então daí é que vem a frustração dessas pessoas com a teologia, porque são pessoas que foram mortas pela letra.
Eu vou explicar para você melhor. Qual método Satanás usou para matar Jesus? Você lembra? Qual foi o método que Satanás usou para matar Jesus? Eu vou mostrar para você. Mateus 4:6. Se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, porque está escrito. Então não existe uma maneira mais eficaz de se matar alguém, senão pela letra. Não existe uma forma mais eficaz de se destruir alguém, senão pela letra. Porque de fato a letra mata. E aí as pessoas, quando adquirem a compreensão da letra nesse sentido, quando adquirem esse conhecimento, a letra mata no sentido que o conhecimento as afasta da realidade e não une a realidade. Então são pessoas que se aproximam do conhecimento e se afastam da realidade. Porque agora todo aquele conhecimento se transformou apenas em uma teoria que vai virar soberba. E não em algo que de fato vai virar uma razão vivificante. Então a maneira mais eficaz de se matar alguém é através da letra. E particularmente eu conheço muitas pessoas que morreram pela letra. Foram mortos pela letra. Então o que é teologia? A teologia são duas expressões, Theos e Logos, que é Deus e palavra. Então teologia significa um estudo sobre Deus, um estudo sobre a sua essência, a sua existência e os seus atributos. Então nenhuma teologia vai explicar para a gente completamente Deus e seus caminhos. Isso é uma ilusão. Nenhuma teologia vai explicar para a gente completamente o que Deus é, porque Deus é eterno. E sabe o que significa dizer que Deus é eterno? Significa dizer que Deus não pode ser contido, porque Ele é eterno. Aquilo que é eterno não pode ser guardado. Não tem uma prateleira onde você guarda aquilo que é eterno, porque não cabe. Então quando a gente diz que Deus é eterno, nós estamos dizendo que Deus não cabe dentro da nossa compreensão. Então nós nunca vamos ter uma compreensão completa a respeito de Deus. Não tem teologia que explique aquilo que Deus é. Não tem teologia que deixe claro aquilo que Deus é. Entende isso? Porque Deus é eterno. Então Deus não cabe dentro da nossa compreensão. Agora eu vou contar para você uma coisa. Isso também é importante. Aliás, tudo é importante, mas isso é bem importante. Sabe qual um dos maiores equívocos da igreja moderna? Um dos maiores equívocos da igreja moderna, um dos maiores equívocos nossos, é que nós sistematizamos Deus. Então esse Deus, ele cabe dentro da nossa compreensão. Um Deus que cabe dentro da nossa compreensão não é um Deus eterno, porque aquilo que é eterno não pode ser contido. Então nós estamos tentando colocar Deus dentro dos nossos limites. Por exemplo, você sabia que Deus hoje ele tem um comportamento moral definido? Tem algumas coisas que a gente olha e a gente diz assim, não, isso não é Deus. Aquilo não é Deus. Porque aquilo está dentro da caixinha do que a gente entende que Deus seja. Não, isso não é Deus. Por quê? Porque não está dentro da caixinha do que a gente limitou Deus a ser. Então sistematizar Deus é colocar limites naquilo que não tem limite. Sistematizar Deus é transformar um Deus eterno numa criatura temporal. Então um Deus que tem limite não é um Deus criador. Um Deus que tem limite é uma criatura, é um Deus criado. E nós sempre temos o costume de criar os nossos deuses. Você lembra aquele episódio de Arão e Moisés? Quando Moisés sobe ao monte, fica lá um tempinho, estava conversando com Deus, uma conversa agradável. Até que o povo embaixo fala assim, bom, o Arão, o Moisés morreu. Subiu, não desceu mais, morreu lá em cima. Alguma coisa aconteceu, ele não vai voltar mais. Então todas as informações sobre Deus que nós tínhamos estavam com ele. Não conhecemos mais Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos criar um outro Deus para que ele vá diante de nós. E aí o Arão pega lá o brinco da mulherada, a pulseira, deixou a mulherada sem bijuteria nenhuma. E fez a partir daquilo um Deus para aquelas pessoas.
Um Deus que eles pudessem ver, tocar e que fosse aderente à compreensão que eles tinham. Então, constantemente, nós estamos criando para nós deuses da mesma forma, porque nós queremos um Deus que caiba dentro dos nossos limites. Nós criamos um Deus e queremos um Deus que caiba dentro da nossa compreensão ilimitada. Então nós estamos tentando dar limites para aquilo que é ilimitado. Nós estamos tentando guardar numa prateleira aquilo que é eterno. Então nenhuma teologia vai explicar para você de maneira definida aquilo que Deus é. Entende isso? Porque Deus não tem uma limitação. Aí quando Moisés pergunta para Deus o que ele é, Deus responde o que para ele? Eu sou. Aí ele fala, mas você é o quê? Eu sou. Mas o que você é? Eu sou. E aí Moisés dura entender. Difícil Moisés entender. Rapaz, um homem difícil, parecendo a gente. Homem difícil de entender. Incrédulo que dói. Deus falou, vai, eu sou contigo. Você é comigo mesmo? Sou. Não, então dá um sinalzinho aqui, vai. Me dá outro sinalzinho ali, vai. Vou botar minha mão aqui, depois vou botar. Me dá um outro sinalzinho aqui. Tem um monte de sinal, como difícil. E aí, quando Deus fala para ele sobre algo indefinido, ele tenta definir. Quem é você? Eu sou. Como assim eu sou? Eu sou o quê? Eu sou alto, eu sou baixo, eu sou gordo, eu sou magro. Eu sou o quê? Eu sou rico, sou pobre, o que eu sou? Não, eu sou. Não tem uma limitação. Não dá para definir Deus numa palavra. Porque Deus é infinito. Deus é eterno. Não cabe dentro de uma definição. Então nós não vamos buscar aqui definir aquilo que Deus é. Entende? Não dá para definir. Não dá para definir o que Deus é. Não tem uma definição objetiva a respeito de Deus. Nós não temos isso. E nós não vamos oferecer para você isso. E ninguém vai oferecer para você isso. E se alguém um dia oferecer para você uma definição de quem Deus é porque não é desse Deus que nós estamos falando. Se você conseguir entender Deus, possivelmente aquilo que você entendeu não é Deus. Se você conseguiu entender, rapaz, de duas uma. Ou assim, você está no mesmo patamar de Deus, ou Deus que você entendeu está no mesmo patamar seu. Entende? Ou você está no patamar de Deus, então você conseguiu discernir Deus, ou o Deus que você discerniu está no mesmo patamar que você. Então nós não estamos em busca de uma definição de quem Deus é. Aí tem um versículo que eu gosto demais. Esse versículo aqui sim, para quem estuda teologia, é um refúgio. Deuteronômio 29, 29. Isso aqui é de Deus mesmo. Esse versículo é de Deus. Os outros também são, mas esse daqui é de Deus. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Ponto final. Maravilha. Então eu vou dizer uma coisa para você. Antes de Gênesis, eu não faço a menor ideia do que aconteceu. Depois de Apocalipse, eu também não faço a menor ideia do que vai acontecer. Como que vai ser depois que a gente morrer? Eu vou dizer para você uma coisa: não morri ainda. E nunca conversei com quem já morreu. Então eu não faço a menor ideia do que vai acontecer quando você morrer. E se você voltar para me contar, eu te repreendo em nome de Jesus. Então o que está antes de Gênesis são teorias. E o que vem depois de Apocalipse também é. As coisas encobertas, as respostas estão em Deus. E por alguma razão, que a gente não sabe qual, Ele decidiu não compartilhar com a gente isso. E se Ele decidiu não compartilhar com a gente isso, então eu, muito menos. Então o que está antes de Gênesis, não sabemos. O que está depois de Apocalipse, não tenho a menor ideia. Nós não vamos entrar nesses méritos. E aí toda pergunta que você fizer nesse sentido, eu vou responder para você. Deuteronômio 29, 29, que vai se tornar para você agora também, seminarista, vai se tornar para você um versículo essencial. Você vai adorar esse versículo como eu. Porque quando você chegar num beco sem saída, você vai falar: rapaz, Deuteronômio 29, 29, aleluia. Aí aquilo é maravilhoso. Fortalece a gente, fortifica a frente. Bom, eu vou fazer uma pergunta para você agora.
eu gostaria que você pensasse com carinho se responder isso. Mas assim, fosse de bate-pronto. É possível provar que Deus existe? O que vocês acham? Vocês podem falar. Tá? É possível provar que Deus existe? Hein? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem não vê, né? Quem não acha. E quem não tem? Quem está em cima do muro? Quem não acha nada. Quem não acha nada? Boa, rapaz. É possível provar que Deus existe? Quem acha que é possível? Então eu vou te dar 2 minutos aqui para você provar para nós. Quem prova para a gente? Oi? Que o respirar, isso não é uma prova para mim que Deus existe. Porque até aqueles que não creem em Deus respiram. E aí? A gente fala de muita coisa, a gente fala de mitologia, a gente fala de muita coisa que não existe. Por exemplo, Zeus existe? Você crê que Zeus existe? Não Deus, Zeus. Então, e nem por isso ele existe. A gente fala dele, mas nem por isso ele existe. A gente aprende sobre ele, sobre mitologia, e nem por isso ele existe. E aí? Quem mais prova para mim que Deus existe? Eu quero saber, eu sou incrédulo, eu quero saber que Deus existe. E aí? Existe ou não existe? Não, quer dizer, existe ou não existe não é uma pergunta certa. Dá para provar ou não dá para provar que Deus existe? Vou dizer uma coisa para você. Obviamente não. É possível provar que Deus existe? Não, claro que não. Alguém tem uma foto com Deus? Uma selfie, bateu uma selfie? Foto com Deus? Telefone de Deus? WhatsApp? Não tem. Porque é impossível comprovar a existência de Deus. Inclusive, se fosse possível provar a existência de Deus, nós não teríamos necessidade de fé. Porque aquilo que é comprovado, eu não preciso de fé para crer. Aquilo que eu seguro, que eu pego, que eu sei, que eu discerni, que eu compreendi, eu não preciso de fé. Então você percebe que um Deus que eu provo a sua existência é um Deus que cabe dentro da minha compreensão. Eu só consigo provar aquilo que eu vi origem, aquilo que eu vi princípio. E a Bíblia diz que Deus não tem princípio, porque Deus é o princípio de tudo. Então eu não tenho como provar que Deus existe. A partir do instante em que eu provo a sua existência, eu estou provando que Ele teve um princípio. Eu tenho que provar o seu nascimento, eu tenho que provar o seu surgimento. Só que Deus não tem um princípio. Então como que eu provo o princípio de quem não tem princípio? Como que eu provo o princípio daquele que é? O princípio está nele. E nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Nós existimos em Deus. Fora de Deus não existe existência. A existência existe em Deus. Entende isso? A existência existe em Deus. Então não tem como provar a existência de Deus, porque a própria existência é posterior a Deus. Deus é anterior à existência. Porque tudo que existe, existe nele, em Deus. E aí é o que o Paulo vai dizer para a gente, citando filósofos, que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. A nossa existência está nele. Então, se eu provar que Deus existe, eu estou provando que Deus tem um princípio. Eu estou puxando a gênese de Deus. Então, é possível provar que Deus existe? Obviamente que não. Mas olha aqui. É possível provar que Deus não existe? Obviamente que não também. Não. Ele é anterior à existência.
Então nós não discutimos existência de Deus, porque Ele é anterior à existência. Inclusive, assim, eu espero que tenha paciência para entender isso que eu vou te falar agora. E entenda dentro do que a gente está discutindo. Deus não existe, porque a existência existe em Deus. O TCC do Tiago foi justamente sobre isso. Depois vocês pedem para ele compartilhar com vocês o TCC. O TCC do Tiago, numa escola de teologia, o Tiago é formado no Mackenzie, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. E o TCC do Tiago, o tema do TCC dele é justamente esse: Deus não existe. Isso é um TCC de teologia. Deus não existe. Porque se Ele existe, Ele teve um começo. Tudo que existe teve um começo. Deus é anterior à existência, porque tudo que existe, nele existe. Consegue entender isso? Alguma dúvida? Tem dificuldade nessa compreensão ou não? Não tem problema não, pode falar que daí eu tento explicar de outra forma para ser mais claro. Tudo bem? Porque senão você vai sair por aí falando assim: que você aprendeu a teologia hoje? Aprendi que Deus não existe. Aí vamos dizer assim para você, ó: eu falei que esse negócio de teologia não ia dar certo. Então até você explicar vai ficar complicado. Então assim, Deus não existe porque Ele é anterior à existência. A existência existe em Deus, ok? Aí existem alguns argumentos nas entrelinhas da história que deixam claro para nós que por detrás da criação da humanidade existe um Criador inteligente. E a gente tem alguns argumentos aqui, por exemplo, o argumento bíblico. A Bíblia é o livro mais vendido e lido do mundo, em todos os tempos, e nunca caiu em descrédito. O livro mais vendido e lido do mundo e nunca caiu em descrédito. Nós temos um argumento lógico: é necessário ter tido um princípio. Tudo que existe passou a existir. É necessário ter tido um princípio. O argumento teológico: Deus é o princípio. Então tem que ter tido um começo, certo? Tem que ter tido um começo. A teologia explica para a gente que Deus é esse começo. Deus é o princípio. Não é isso que o João tem que explicar para a gente também? No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era o próprio Deus. Ele fez tudo que existe, sem Ele nada do que existe existiria. Porque tudo existe nele. Então o argumento teológico é que Deus é esse princípio. Agora, tem um negócio que dá um nó na cabeça da gente, e é o que a gente tenta explicar e não consegue. Porque isso é a compreensão do eterno. Vou te explicar agora o que é a compreensão do eterno. A gente está dizendo aqui que tem que ter tido um princípio, isso é um argumento lógico. Tem que ter tido um começo. Aí a gente fala assim: tá bom, então Deus surgiu da onde? Se tem que ter tido um começo, qual foi o começo de Deus? Aí a gente entende o que é eterno. Porque eterno é aquilo que não tem começo. Só que isso é uma compreensão que não cabe dentro da nossa mente. Por isso que a gente pensa nisso por fé e não por lógica. Porque por lógica a gente vai ficar aqui falando assim: tá bom, como começou tudo? Era tudo preto, aí de repente surgiu Deus? Como foi esse negócio? E aí ninguém vai conseguir explicar isso. Porque isso é a explicação do eterno. E o eterno não pode ser contido. Então a gente entra de novo naquele loop infinito. Se alguém criou Deus, esse alguém é Deus. E aí, se alguém criou esse alguém é Deus. Isso é eternidade. E é isso que dentro da nossa temporalidade nós nunca vamos conseguir explicar. Nós nunca vamos conseguir discernir. Não há discernimento para isso. E aí por isso que nós cremos em Deus por fé. Porque nós cremos que tudo isso está em Deus e que Deus é o princípio. Da onde Deus veio? Como Deus surgiu? Não, Deus não surgiu, Deus é eterno. Ele sempre esteve. Ele sempre foi. E aí a gente não consegue entender algo que sempre foi, porque a gente só entende princípio. E a gente só entende princípio porque a nossa mente está presa na temporalidade nossa. Entende isso? A gente entende a vida como princípio, meio e fim. Não é assim que a gente aprendia na aula de biologia lá? A gente nasce, cresce, reproduz e morre. A gente tem um princípio e tem um fim.
Aí chega Jesus lá no livro de Apocalipse, usando João, e diz assim, ó, eu sou o princípio e o fim. A gente só entende coisas que têm início. A gente não entende coisas que não têm origem, que não têm início. Por isso que a gente tem que dar um princípio para Deus. Só que Deus é o princípio. E nós nunca vamos conseguir dar um princípio para Ele. Então a gente tem um argumento teológico, Deus é o princípio. Agora a gente tem um argumento cosmológico, eu gosto bastante dele. E eu sempre falo desse argumento cosmológico quando alguém diz para mim que Deus não existe. Só para deixar a pessoa confusa, é legal. Todo efeito deve ter uma causa, certo? Lei de causa e efeito. Todo efeito tem que ter uma causa. Este universo e tudo que nele há é um efeito, certo? Porque todo efeito tem que ter uma causa. Então tudo que existe é efeito de alguma coisa. Alguma coisa causou tudo que existe. Então, por esse argumento, tem que existir algo que causou a existência de tudo. Finalmente, deve existir alguma coisa não causada que causou a existência de tudo. Pela lei de causa e efeito. Então, se a gente está aqui, nós somos efeito de uma causa. Se o universo existe, o universo é efeito de uma causa. E se você for voltando, você vai ter que chegar à compreensão de que tem que existir algo não causado que começou a causar tudo. E tudo é efeito daquilo que causou tudo. E aquilo que causou tudo é não causado. Está vendo como é simples esse negócio? Uma mão com açúcar. Então Deus é esse algo não causado que causou tudo. Então tudo que existe é efeito de uma causa, e essa causa não foi causada por nada. Maravilha, está todo mundo já formado, beleza. As pessoas afirmam hoje não acreditar em Deus porque Deus não é científico e porque não há provas da sua existência. E elas deveriam acreditar em Deus justamente porque não há provas da sua existência. Porque se houvesse provas da sua existência, não seria necessidade de crer, porque o que eu vejo, eu não preciso crer que você está aqui, eu estou te vendo. Eu preciso crer que Deus está aqui, porque eu não estou vendo. Mas que você está aqui, eu não preciso crer, eu estou te vendo. Estou olhando para você, você não precisa crer que eu estou aqui. Eu estou aqui. Não creia nisso. Então as pessoas deveriam crer em Deus justamente por isso, porque Ele não é científico e não há provas da sua existência. Então pensa numa coisa, eu coloquei ali uma reflexão para você ir para casa pensando hoje. Se Deus existe, significa que nós vamos ter que prestar conta para Ele de tudo que está acontecendo, certo? Porque Deus existe. Agora, se Deus não existe, então eu posso fazer o que eu quiser sem preocupação de nada, porque eu não tenho ninguém para prestar conta no final de tudo isso. Então é muito mais fácil para uma humanidade, para um povo, crer que Deus não existe. Porque se Deus não existe, eu não preciso prestar conta de nada. Tudo que eu faço por mim, ponto final. Terminou aqui, acabou e acabou. Não tem que dar satisfação de nada para ninguém. Agora, se Deus existe, daí surge o princípio dessa grande expansão que a gente tem hoje de ateísmo. A gente vai falar disso mais para frente. Agora vamos lá. Um dos grandes problemas de hoje, você há de convir comigo nisso, um dos grandes problemas de hoje é que as pessoas vão aos cultos sem antes irem à lousa. Isso é um grande problema. Eu sei que nós fazemos isso pela necessidade. Há uma demanda muito grande que precisa necessariamente ser atendida. Tem gente sofrendo, tem gente amargurada, tem gente precisando de socorro. Então, pela pressa desse socorro, nós estamos fazendo exatamente isso. Nós estamos vindo para o púlpito sem antes passar pela lousa. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você passaria no médico para fazer uma cirurgia de vida ou morte com um rapaz que não passou pela universidade de medicina? Não, estou cegado, eu entendo isso aqui que eu estou fazendo. Pode deitar aí na máquina. Pode deitar aí que eu entendo. Cadê a faca? Faca, pode deitar aí que eu entendo. Mas nós confiamos a nossa eternidade, às vezes, sem prestar atenção que aquilo também exige uma formação.
Não estou dizendo para você que você tem que ter uma formação credenciada pelo MEC, blá blá blá, essa coisa toda. Não, isso é bobagem. Isso está mais para a gente, para um status de reconhecimento social, do que propriamente a necessidade atendida da igreja. Você pode fazer um curso livre, como que a gente oferece aqui, e receber uma formação, sem nenhum problema. Mas as pessoas hoje, elas estão indo aos púlpitos sem antes passarem pela lousa. Por isso que, inclusive, na nossa compreensão de igreja brasileira, há um grande desencontro. Você vai em uma, é de um jeito, você fala, nossa, que bacana. Aí você vai na outra, é totalmente o oposto daquele jeito. Você fala, rapaz, espera aí. Aí você vai na outra, ela não é parecida nem com a primeira e nem com a segunda. Mas aí você vai visitar uma quarta para tirar a dúvida. Aí você percebe que a quarta é totalmente diferente da primeira, da segunda e da terceira, que não tem nada em comum. Nós não conseguimos mais atingir uma unidade de fé, que é o que a Bíblia fala. Então nós podemos ter as nossas diferenças, e nós temos. Vai interferir a maneira como você foi criado, a maneira como você foi educado, o seu nível de instrução, um monte de coisa vai interferir. Mas, ao mínimo, nós temos que apontar para o mesmo lugar, apontar para a mesma direção. E é justamente o que não está acontecendo hoje. Então não importa a maneira como nós estamos indo, o importante é que todos nós estamos indo para o mesmo lugar. Você pode estar indo de bicicleta e eu estou indo de patins, não tem problema, a gente está na mesma estrada, porque só tem um caminho, entende? Um caminho, uma verdade e uma vida. Então não importa se alguém está indo correndo, o outro está indo de carro, o outro está indo de moto, um está indo de patinete, não importa como você está indo. O importante é que todos nós estejamos apontando para o mesmo lugar. Isso é uma unidade de fé. Porque nós temos um único Deus, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. Mas não é necessariamente o que parece. Se a gente parar aqui um pouquinho, eu pedi para vocês fazerem a apresentação e falar o nome da igreja, porque se a gente parar aqui um pouquinho para falar das nossas realidades locais enquanto igreja, você vai perceber a distância que nós estamos uns dos outros. Não tem mais esse negócio de um só povo. Não, um só povo, coisa nenhuma. Você é o povo de lá, eu sou o povo de cá. Você é pentecostal, eu sou tradicional. Você é barulhento, eu sou quietinho. Você é gelado, eu sou fervendo. Você não sei o que, não existe uma unidade de fé. Nós não estamos apontando para o mesmo lugar. E isso tem causado mais confusão no meio das pessoas do que propriamente esclarecimento. Tem ficado difícil por essa confusão que a gente está criando. E isso tudo está acontecendo porque antes de passar por uma lousa, a gente já está vindo direto para o púlpito. E aí nós estamos trocando informações que muitas vezes nós não paramos para fundamentar. Nós estamos apenas reproduzindo alguma coisa que nós ouvimos sem criar fundamento. É apenas uma reprodução. Aí o Oséias vai dizer o que para a gente? Que o povo é destruído pelo quê? Falta de conhecimento. Só que aí a gente tem uma outra confusão. A gente imagina que conhecimento é... Sim, o cara que leu a Bíblia, leu lá umas 3, 4, 5 sistemáticas, assistiu uma aula na FATEC e fala, maravilha, agora eu tenho conhecimento, agora eu posso botar para quebrar. O povo perece por falta de conhecimento. Mas o que significa conhecer a Deus? E eu quero finalizar com você essa aula introdutória, explicando para você o que significa conhecer a Deus. E eu quero ler com você 4 versículos bíblicos que deixam claro para a gente o que significa conhecer. Gênesis 4:1. Olha só o que diz. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem. Gênesis 4:17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e a chamou por nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. Gênesis 16:4. E ele conheceu a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Mateus 1:24, 25. E José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher, e não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, e pôs-lhe o seu nome de Jesus. Está claro para você o que é conhecer?
Está claro para você o que é conhecer? Conhecer é uma relação tão íntima que te torna um. Conhecer não é ter informação. Ter informação é apenas ser muito bem informado. E a gente vive na era da informação, isso é maravilhoso. Mas conhecer está muito além de ter informações a respeito. Conhecer é uma relação de intimidade que te transforma em um só corpo, uma só fé, uma só identidade, uma só pessoa. É por isso que a Bíblia nos chama de pequenos cristos, cristãos. Porque quando eu conheço a Deus, eu me torno Cristo. Porque eu me torno uma só pessoa com Ele. É uma profundidade, não é superficial, é profundo. O conhecimento que nós estamos propondo aqui para vocês vai muito além de um conhecimento teórico e acadêmico. Nós estamos propondo para você um conhecimento vocacional, um conhecimento pleno, um conhecimento profundo, para que você e Deus sejam confundidos. Para que a gente consiga fazer jus quando as pessoas nos chamam de cristãos, de pequenos cristos. E que elas nos chamem disso não porque nós frequentamos uma igreja, mas que elas nos chamem de cristãos porque nós parecemos com Cristo. Porque nós o conhecemos numa intimidade tão profunda que nos tornamos um com Ele. E quando eu conheço Cristo e me torno um por Ele, o resultado disso é conceber. Adão conheceu sua mulher e ela concebeu. Caim conheceu a sua mulher e ela concebeu. Abrão conheceu Agar e ela concebeu. Então nós só vamos conseguir gerar frutos para o reino de Deus a partir desse conhecimento, de um conhecimento de profundidade. Conhecer é uma relação de intimidade que nos torna um. Então, gente, o tempo de seminário ele é fundamental para todos que desejam conhecer a Deus. As experiências que nós teremos aqui serão impagáveis, incalculáveis. Durante esse ano, as experiências que nós vamos ter aqui serão maravilhosas. Eu quero encorajar você a não abrir mão disso. Já vou adiantar para você o que vai acontecer. Vai ter dia que você vai estar desanimado. Vai ter dia que você vai estar desesperado. Vai ter dia que você não vai querer ver ninguém na sua frente. Esse dia mesmo você levanta, toma um banho para tirar aquela cara de ranzinza e não desista. Porque o nosso objetivo é conhecer. E conhecer é criar profundidade. E para criar profundidade, conceber, nós vamos sentir dores de parto. Então quando você estiver sentindo a contração, não desiste. Vamos nos manter até o final. E no final, nós vamos comemorar o fruto que nós concebemos, através do conhecimento de Deus. Combinado, gente?